Olá! Está começando o primeiro episódio do Flig Belocast, o podcast para quem quer ser conduzido do sabor ao saber, a partir de uma saborosa conversa literária. Eu me chamo Bianca Silva, sou podcaster, professora de Direito e Arte e comunicadora no canal Em Livre-se no YouTube. Nós estamos no episódio inaugural do podcast da Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo, evento que já tem data para acontecer neste ano de 2023 e será em breve, nos dias 19 a 22 de outubro. E aqui, para essa nossa conversa literária, eu recebo Vanusa Ruas, Misael Lacerda, Laís Dutra e Luana França, que são os nossos convidados. E hoje falaremos sobre a segunda edição da Flig Belo, que tem como mote temático literatura e gastronomia em território de lutas e resistências. Nosso bate-papo é um encontro com o coletivo curatorial da feira, que tem marcado presença no calendário de festas literárias no Sudoeste Baiano, trazendo aí inovação e muitos diálogos entre a literatura e outras manifestações artísticas. É uma honra te receber mais uma vez nesse território de podcasts, Vanusa Freire, que é secretária municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer de Belo Campo. Ela é doutoranda em Educação pela USP, mestra em Educação pelo ESB. E o Misael Lacerda já está aqui em nosso estúdio também. Ele é diretor, é historiador, diretor da Biblioteca Pública Municipal Maria Neuza Nunes Ferraz Almeida e autor da obra Belo Campo, Entre Símbolos e Heróis, Implicações Político-Ideológicas na década de 1990. Vejam bem, é uma honra recebê-los aqui nesse podcast que vem trazer o contexto de produção de conhecimento literário a partir da Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo. Por favor, Vanusa. Boa tarde, Bianca. É um prazer retornar aqui no Em Livre-se, né? Você que sempre tem aberto as portas para que a gente, né, possa expor os nossos projetos lá do município de Belo Campo. E agora, né, a gente já passou por aqui para falar um pouquinho da primeira Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo. Agora estamos na nossa segunda edição e viemos não só fazer o convite, né, para todos os ouvintes do Em Livre-se, mas também falar um pouquinho da nossa programação, de como foi constituída essa feira, né? De como funciona o nosso coletivo curatorial lá na constituição da Feira Literária e Gastronômica. Maravilha. Olá, Misael, seja bem-vindo. É a primeira vez que eu estou tendo a honra de te entrevistar, de ter esse diálogo, essa conversa literária. Olá, Bianca. Olá a todos os ouvintes. O prazer é todo meu, né? É um prazer enorme estar aqui com você. O Em Livre-se é um podcast, né? É um podcast maravilhoso. Tudo que é de livro é muito maravilhoso, né, gente? Tudo que é de literatura é muito maravilhoso. E é um prazer enorme estar aqui para falar, né, um pouco da Flig Belo, esse projeto que a gente tem em Belo Campo como se fosse um filho mesmo, né? Acho que é um dos projetos anuais que a gente desenvolve. Começou a ser desenvolvido o ano passado, que a gente tem, de certa forma, assim, um carinho especial, né? Porque é um projeto que acolhe toda a comunidade, que acolhe, né, toda a nossa comunidade escolar, e a gente está muito empolgado para essa segunda edição, né? Tem muita coisa boa vindo por aí e a gente espera que muitas pessoas passem pela nossa feira para aproveitar juntamente com a gente esses dias que serão maravilhosos. Gente, o que acontece? Falando em dias maravilhosos, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, a feira vai acontecer entre os dias 19 e 22 de outubro desse ano de 2023. E pegando o gancho aí da fala do Misael, que fala que a feira é um espaço, é um evento aberto para a comunidade, eu já começo fazendo uma pergunta relacionada, né, dessa dimensão da feira. Acesso à leitura, incentivo à produção escrita e fomentação da diversidade da cultura e da culinária das regiões do Nordeste, em especial da região do Sudoeste Baiano, estão entre os objetivos da Flig Belo. Mas ao analisar o projeto da feira e, sobretudo, pela oportunidade que eu tive de participar da primeira edição, a gente observa que a comunidade, né, que os estudantes, os integrantes do ensino, né, de Belo Campo, tanto da dimensão pública quanto privada, eles não só visitam a feira, como também participam ativamente da produção de conhecimento literário que é veiculado
pela Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo. Então, a gente tem que a comunidade estudantil, ela não é mera espectadora, mas ela é protagonista, né, dessa Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo. Então, eu gostaria, Vanusa, que você contasse para a gente como acontece essa articulação entre ensino e protagonismo estudantil na FLIG Belo. Então, Bianca, lá em Belo Campo, quando a gente pensou a primeira feira, a gente começou, claro, a observar a experiência de outros municípios, né? De outras feiras literárias que também são referência na Bahia e no Brasil. E a gente observou que, na maioria das vezes, como você falou, os estudantes, eles vão para visitar a feira. Eles estão lá passeando na feira, né? Assistindo à programação. E como pedagoga que sou, né? Eu tenho essa parte pedagógica muito aguçada e era muito assim da minha vontade e do nosso coletivo que os estudantes fossem protagonistas. Então, a gente decidiu, né, no coletivo, junto com o nosso coletivo, que o trabalho com a feira ele deveria começar a partir das escolas. A gente tem muita preocupação de que a feira não perca aquela essência do conteúdo academicista, né? Que a gente tem essa parte de literatura, não tem como a gente ignorar essa parte acadêmica. Mas a gente queria também que a feira tivesse uma linguagem que fosse acessível a todos os nossos estudantes. Então, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, a gente tem participando da feira estudantes que são de escolas particulares, de escolas públicas municipais, de escola estadual, e a gente faz todo um trabalho que antecede a feira, né? Então, junto com o nosso coletivo, a gente discute a temática, né? Junto também com os diretores escolares, eles participam da escolha do tema da feira. E, a partir daí, cada escola, né, escolhe um tema, né, um autor e obras desses autores que eles irão trabalhar no período que antecede a feira. E aí eles fazem toda uma produção, né, com base nesses autores e nessas obras que eles escolhem. E aí, durante a feira, né, eles podem mostrar tudo aquilo que eles produziram, né? Então, nós temos os estandes, né? Você participou da primeira feira, teve a oportunidade de ver, né, que cada escola tem um stand homenageando o seu autor. E aí, a gente, os alunos estão lá, né? A gente, durante os dias, né? Porque a gente também não consegue levar e ter responsabilidade com os estudantes que são menores de idade, todos ao mesmo tempo. Então, a gente faz todo um cronograma para que, durante os dias da feira, aquelas turmas daquelas escolas, elas estejam lá protagonizando a feira, não somente nos estandes, né, apresentando aquilo que eles produziram, mas também nas apresentações culturais. Não sei se você chegou a ver, assistir alguma apresentação cultural de escola lá, mas eles fazem teatro, música, dança. Então, durante o dia, quase toda a nossa programação também é uma programação composta por estudantes. Maravilha. A gente observa, eu tive a honra de participar da primeira edição da FLIG Belo e a gente observa realmente essa atuação do público estudantil e, sobretudo, a perspectiva de uma programação, né, Misael, que é extremamente inclusiva. Então, a gente vai acompanhar, né, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, tem uma produção bem ampla. Eu queria que você contasse também para a gente sobre essa perspectiva inclusiva, porque a gente tem, né, do ensino fundamental, a gente tem também a perspectiva, algo que me chamou muita atenção na primeira edição, a educação inclusiva. Então, tem um stand só de educação inclusiva e que vai buscar essa literatura que é inclusiva, que pensa a pessoa com deficiência na dimensão educacional e na dimensão da literatura também. Quando a gente pensou a feira literária, nós entendemos que a literatura e toda a produção cultural da feira, ela precisava chegar a todas as pessoas. Independente das linguagens, independente, né, das pessoas que estariam ali, porque a gente sabe que é um público bastante diverso. Nós queríamos que essa literatura, que essa produção cultural, que a cultura que está sendo fomentada na feira, que ela chegue a todas as pessoas. Assim como nós queremos também que todas as pessoas, né, possíveis participem da construção da feira. Então, nós temos no processo de construção da feira literária, como Vanusa colocou, não só literaturas que abarcam desde o ensino
infantil até o ensino médio, incluindo as turmas, né, de pessoas jovens, adultas e idosas, como também nós temos a participação dessas pessoas na construção da feira. Né? Então, a Vanusa colocou bem que o trabalho de construção da feira, ele antecede os dias, né, da feira literária. Na verdade, a gente começa esse processo de construir a feira bem antes, e o município ele fornece para as escolas as literaturas que foram escolhidas por essas escolas para serem trabalhadas na feira literária. Né? Então, a educação infantil vai trabalhar com um autor, né? O Fundamental 1, Fundamental 2 e assim por diante. E aí nós fazemos ali uma subcuradoria desse material e aí o município cede esse material para as escolas. Então, o processo de escolha da temática da feira, ele é muito democrático, ele é muito inclusivo. O processo de construção da feira também é muito democrático e muito inclusivo. Né? A gente tem as nossas creches que participam desse processo de construção. Os alunos da creche, eles produzem junto com os professores, né, o material que será exposto. Os nossos jovens, adultos e idosos também, né, da EPJAI, como a gente chama, eles participam desse processo de construção e eles têm acesso a essa literatura que foi escolhida. Né? E aí a gente tem também a educação especial, né, a educação inclusiva, que tem um stand próprio e que também trabalha com essa literatura inclusiva, porque a gente entende que a literatura inclusiva ela é pouco conhecida, né? Ela é pouco divulgada, na verdade. E é uma literatura extremamente importante para que o aluno, né, que pertence a essa educação especial, ele possa se ver na literatura, ele possa se perceber na literatura. Né? É uma questão de representatividade. Então, a gente tem essa preocupação que a nossa feira literária, ela não só seja construída por todos e todas ali, né, os alunos do município, mas que ela seja também acessível a esses alunos do ponto de vista inclusivo. Maravilha. E aí, falando de literatura inclusiva, que é algo que eu não conhecia até acessar a primeira edição da Flig Belo, que aconteceu o ano passado, em 2022. E nesse ano, dentre os autores que a gente vai ver sendo abordados ali nos estandes, a gente vai encontrar o Cristiano Refosco, que é um autor, né, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E ele vai trazer uma releitura dos clássicos, né, dos contos clássicos. Então, a gente encontra a Chapeuzinho Vermelho na Cadeira de Rodas, Branca Cega de Neve e o Pequeno Polegar que não conseguia caminhar. Então, a gente vem trazer essa releitura, essa leitura. E nesse ano, Vanusa, a gente vai encontrar literatura e gastronomia em territórios de lutas e resistências. E a gente tem esse diálogo com a literatura de outras localidades, mas de alguma maneira, boa parte da literatura que vai ser abordada, ela se conecta com o Nordeste, com a literatura nordestina, com o conhecimento de produção literária do Nordeste. Eu queria que você contasse pra gente como foi essa escolha, né? Como foi essa curadoria para repensar o diálogo entre o Nordeste e Belo Campo na curadoria das identidades, nesse resgate das identidades. Então, Bianca, quando nós escolhemos o tema, né, Nordeste, Literatura e Gastronomia em Território de Lutas e Resistências, a condição que nós propomos às escolas, né, para que os gestores e os professores é que eles pudessem trabalhar não somente os autores nordestinos, mas também outras obras ou outros autores que retratassem a realidade nordestina. Então, assim, o povo nordestino é um povo de muita resistência, né? Nós, como nordestinos, né, nós demos muita contribuição para a constituição desse país, para as lutas que foram travadas, né, para as grandes conquistas que nós tivemos. Esse ano a gente comemora 200 anos de independência da Bahia e a gente tem, assim, a gente pensou construir uma proposta para a nossa feira onde a gente pudesse retratar não somente aquelas características do povo sertanejo, daquele povo que está no campo, mas também tentar desmistificar um pouco essa como é que se fala? Muitas vezes essa visão negativa que se tem do povo nordestino, né? Então, o povo nordestino também é um povo
que produz conhecimento científico, é um povo que se destaca na literatura, é um povo que se destaca na música. A nossa culinária é uma culinária muito requintada. Então, nós pensamos em tudo isso, em trazer esses contrapontos, né? Esse equilíbrio entre as lutas, a resistência, os desafios do povo nordestino e trazer também para um tempo mais presente todas as nossas conquistas, tudo aquilo que a gente produziu de positivo e que é um legado aí para a nossa sociedade, né? Bom, dando continuidade à nossa conversa, eu recebo aqui também no Flig Belocast Laís Dutra e Luana França, que são historiadoras, que são professoras e que integram esse coletivo curatorial da Flig Belo. Eu gostaria de começar essa nossa segunda parte do nosso episódio aí do nosso Flig Belocast, chamando a Luana França para que ela fale com a gente sobre esse processo curatorial, né? A gente vê que nós estamos dialogando com literatura e gastronomia em territórios de lutas e resistências. E quando a gente pensa essa dimensão de luta, de resistência, a gente vai pensar na resistência que envolve o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. A gente vai pensar também, né, na Guerra do Tamanduá, que tem aí no contexto do território de Belo Campo, mas a gente vai pensar também que existem lutas e resistências acontecendo nos dias de hoje, no século XXI, numa dimensão interseccional. Muitas lutas e resistências estão precisando coexistir com essas lutas e resistências históricas. Então, eu queria, Luana, que você contasse pra gente como é que essas lutas e resistências vão ser reverberadas a partir de um evento que contextualiza literatura e gastronomia. E seja muito bem-vinda. Olá, Bianca, boa tarde. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Quando nós pensamos, né, como a Vanusa já trabalhou, já abordou em sua fala, né, nós, quando pensamos, né, pensar, discutir Nordeste, território de lutas e resistência, pensar gastronomia no contexto, a gente vai muito de encontro às produções, né, literárias, sobretudo aqui na Bahia, né, não no sentido de digamos que desmerecer outras produções, mas dar visibilidade, né, às produções dos povos do Nordeste e também à resistência dos povos nordestinos, que muitas vezes são tratadas de uma forma muito deturpada, né, dentro de algumas literaturas. Então, trabalhar dentro dessa perspectiva em uma feira literária é propor uma reescrita, né, inclusive trazer para diálogo a produção, né, que se tem feito a partir dos povos nordestinos, a partir de uma realidade, né, do povo de Nordeste, uma produção cultural, uma produção literária, mas também gastronômica, né, trazer visibilizar, não só trazer, mas visibilizar através da escrita, através da arte, através da dança, a cultura, o que nós, enquanto povo nordestino, nós temos produzido e que às vezes são silenciados, né? Muitas vezes nós damos mais visibilidade ao que é produzido no Sul, em detrimento do que é produzido do Nordeste, né? E, inclusive, quando se traz, é tratado de uma forma ainda muito silenciosa ou estereotipada do que nós temos de Nordeste. Então, quando pensamos nessa temática, o grupo da curadoria em diálogo, né, com os gestores das escolas, coordenadores das escolas, nós percebemos a urgência e a emergência de fazer uma releitura, né, do que se tem produzido sobre o contexto nordestino, as resistências, trazendo visibilidade para alguns sujeitos, né, nós trazemos aí alguns sujeitos que são silenciados dentro desse contexto, né, de lutas e resistência, que merece ser visibilizado, já que nós estamos o tempo todo falando de um Nordeste de uma perspectiva de resistência. Mas quem são esses sujeitos que resistem, né? Quais são esses territórios onde nós podemos focalizar? Então, essa foi uma das propostas, né, que nós pensamos para a Feira Literária deste ano. E a programação, ela vem contemplar esses sujeitos, né? Com lançamentos de livros,
com estandes gastronômicos, com oficinas também temáticas. Então, a gente observa que realmente a feira vem trazer esse diálogo. E agora, chamando aí, conversando com Laís, é uma honra te receber, Laís. Eu acompanho, né, os seus estudos, acompanho as suas publicações, a sua atuação enquanto professora, enquanto também nessa dimensão de gestão educacional e agora também enquanto mestranda, né? Então, tenho acompanhado aí a sua atuação. E veja bem, eu queria que você contasse pra gente como vai ser essa programação, como a Flig Bellot tem articulado a literatura com outras linguagens artísticas, né? Como está sendo a montagem dessa programação, a complexidade dessa programação, que, querendo ou não, dialoga com outras manifestações artísticas. Então, a gente tem a gastronomia, tem o cinema, tem expografia. Então, eu queria que você contasse aí, desse esse spoiler para quem está nos assistindo e para quem está nos ouvindo também. E seja bem-vinda. Obrigada, Bianca, pelo convite. Estou muito feliz. Acompanho você no Enlivre-se já há algum tempo. Então, desde a feira passada, eu conheci seu trabalho na feira passada. E, assim, estou muito feliz de estar aqui. Hoje foi um dia muito feliz para mim, porque é um convite muito especial. Então, a feira, como Isabel disse, é um filho para a gente, né? Porque a gente gera esse filho o ano todo, e a gente se preocupa, e a gente cuida dele. E a programação, ela tenta versar sobre várias questões e de várias formas, né? Então, como Vanusa disse, a gente pensa, obviamente, dentro das questões mais acadêmicas, trazer as mesas temáticas, né? Algumas oficinas que são um pouco mais acadêmicas ou academicistas. A gente tem as conferências que trazem discussões mais aprofundadas, mais densas, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer esse relance também com a educação básica, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. Então, a nossa programação, ela versa muito dentro disso, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma mesa temática discutindo questões muito densas em relação à história, memória, geografia, a partir de uma perspectiva acadêmica, a partir da perspectiva de especialistas, a gente vai ter lá em outros estandes ou em outros espaços essas atividades voltadas para as crianças, voltadas para os adolescentes, e, de forma mais interessante, são atividades produzidas por eles mesmos, né, na maioria das vezes. Então, eles vão, dentro da feira, a gente tem as mesas temáticas, a gente tem as oficinas, que são oficinas também para alunos da educação básica, né? Então, são oficinas de estilogravura, são oficinas de dança nordestina, são oficinas de cordel, são oficinas de fotografia. A gente tem também o Cineclube, que tenta trazer produções cinematográficas aqui da região, né? Então, produzidos aqui em Vitória da Conquista, produzidos na região de Belo Campo, produzidos na região da Chapada. A gente também tem o lançamento de livros de pessoas da região. A gente tem a conferência de abertura com a temática. A gente tem na Flig Bellot uma série de atividades de contação de histórias. E, no mais interessante, a gente consegue abraçar o tema, né, dentro das contações de história. Então, tudo para a gente, como a gente é professora, tudo para a gente tem um sentido pedagógico, né? Não é só pelo colorido, pelo bonito, mas tudo para a gente tem um peso teórico, tem uma densidade teórica, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa adaptar o discurso para todas as pessoas, né? Desde as criancinhas que estão na faixa de letramento até as pessoas que já estão na academia. Então, eu acho que a nossa programação, ela versa muito sobre isso. Eu acho que por isso que a Flig Bellot para a gente é tão cara. E, às vezes, a gente vai nas outras feiras literárias, a gente vai se inspirar, mas a gente volta para a nossa e fala assim, eu estou fazendo certo, a gente está no caminho certo. Porque esse é o sentimento que a gente tem com a Flig Bellot. Foi muito emocionante, né, para a gente no ano passado. Foi muito difícil, porque quando a gente fala de fazer uma feira literária a partir da Secretaria de Educação, a gente tem que lembrar que a Secretaria de Educação não para enquanto a feira literária acontece, né? Então, tem a prova, tem as avaliações externas, tem as avaliações internas da escola, né? Os projetos da escola. Hoje, mais cedo, a gente estava na Conferência Municipal de Educação,
que para se projetar para uma conferência estadual e uma conferência nacional, né, para pensar o Plano Nacional de Educação. Então, assim, é muito rico, é muito cansativo, mas também é muito rico, é muito prazeroso, porque a gente sabe que a gente está fazendo, a gente está no caminho certo, de pensar a programação, de fato, de uma perspectiva democrática, em que a gente atende as pessoas que têm acesso a livro, né, que têm acesso a esse tipo de conteúdo, mas também as pessoas que não têm, né? Quando alunos recebem em suas escolas literaturas e eles podem ler, discutir, desenhar, pensar e depois eles vão para a praça, né? Para a Praça Napoleão Ferraz, produzir o que eles leram, né? Pensar a partir do que eles leram. Eu acho que isso para a gente é algo, pelo menos para a gente enquanto professor, é algo inimaginável que a gente está vivendo. Então, é um momento, o Belo Campo está passando por um momento único nesse sentido, né? Hoje a gente estava falando sobre isso na conferência, no sentido que a gente está passando por momentos que a gente nunca poderia ter imaginado antes de pensar uma feira verdadeiramente democrática, em que, é claro que a gente tem muito a avançar ainda, mas uma feira que pensa a democratização da educação, que pensa o acesso do estudante, mas também que pensa a permanência, porque quando a gente está falando assim, levar os meninos, não é só levar as crianças para lá, é permanecer com essas crianças lá com lanche, com alimentação, com cuidado, com água, né? Com o menino, muitos alunos são do campo, então eles precisam ir e retornar para casa em segurança. Então, assim, para a gente por ser tão vinculado, né? Por ser vinculado à Secretaria de Educação, é uma série de demandas que talvez outras feiras literárias não tenham, mas que a gente faz com muito prazer, porque a gente sabe que a gente está fazendo de todo o coração e a gente está fazendo com um sentido pedagógico muito denso e com um projeto de sociedade, de fato, que seja emancipatório. E voltando aí a falar com Luana, para a gente dar continuidade, Luana, pegando o gancho do que Laís trouxe, a Flig Bellot, ela vem dimensionar a literatura, a gastronomia, o acesso ao livro numa dimensão de direito humano e fundamental mesmo, né? Então, todo mundo acessando o livro, todo mundo acessando a literatura, todo mundo produzindo conhecimento literário para se emancipar, para buscar essa liberdade, né? Que foi contextualizada nas lutas históricas que a gente tem, mas que a gente dá continuidade a essa luta cotidiana, que é o processo educacional que nós estamos vivendo. Então, eu queria que você contasse, desse continuidade a essa abordagem aí da Flig Bellot, nesse cenário de 2023 e nessa abordagem desse evento que vai acontecer agora, daqui a poucas semanas, e que a gente requer a atuação e a participação não só dos estudantes e do pessoal de Belo Campo, mas de quem está nos assistindo, de quem está nos ouvindo, especialmente aqui no Sudoeste Baiano. É muito rico trazer essa discussão dentro da literatura, né, trazer à tona, por exemplo, alguns sujeitos, né, os agenciamentos de alguns sujeitos, e aí quando a gente pensa direitos humanos, né, quando a gente pensa essa perspectiva identitária, né, dos povos nordestinos, é trazer, de fato, o agenciamento, sobretudo de algumas mulheres, né, que se fizeram dentro do Nordeste, que permanecem, né, se fazendo. Então, é importante, não só as mulheres, mas os homens do campo, né, trazer essa perspectiva do homem do Nordeste, das mulheres nordestinas, né, e dos homens, dos sujeitos nordestinos, é trazer, de fato, esse agenciamento, né, que infelizmente algumas literaturas elas não trazem. Por exemplo, nós temos uma mesa que nós vamos estar dialogando que vai discutir, por exemplo, o agenciamento de uma mulher negra que se fez, né, e a sua família dá continuidade à sua vivência, à sua experiência através da venda do acarajé. Nós sabemos o simbolismo que traz, né, que esse alimento traz para nós aqui da nossa região mais próxima, né, no sentido Bahia, né, mas sobretudo pensar como é que esse alimento, por exemplo, ele se constitui dentro do se fazer Nordeste, né, dentro desse agenciamento de mulheres, né, e sobretudo, por exemplo, uma outra literatura que a gente vai estar trazendo aqui é a história de Dona Lau, que é uma outra mulher do Nordeste, né, que se fez e que se criou seus filhos através também do alimento, e que essa história virou uma literatura e que se deve ser trabalhado dentro de uma sala de aula. Então, trazer essa perspectiva do agenciamento, direitos humanos, a visibilidade da identidade de alguns grupos, né, que sempre estão à margem, dentro de uma feira literária, isso é muito rico, é muito caro, né, principalmente porque vai trazer, se aproximar da realidade de muitos dos nossos alunos.
né? Então, pensar a resistência, pensar os sujeitos, pensar a movimentação de resistência dentro desse contexto Nordeste, dá oportunidade para os nossos alunos experienciar, né, a sua vivência, perceber aqueles autores que estão sendo trabalhados a partir das suas vivências do cotidiano e que às vezes não são vistos, né, com um significado, mas a partir do momento que você traz através de uma literatura, é muito provável, e isso é muito rico, que foi constatado na feira anterior, que eles dão sentido, né, eles dão sentido e participam mais da nossa feira. Maravilha. E assim, a gente vai voltar aqui para o estúdio e eu já retorno para a gente se despedir. Muito obrigada, viu, meninas, pela colaboração excepcional. Voltando aqui, Misael, enquanto historiador, escritor e a sua atuação enquanto gestor de uma biblioteca, a gente percebe o quanto o seu trabalho ele articula literalmente lutas, resistências, história e, sem dúvida, resgate identitário. Você já faz esse resgate identitário na sua primeira publicação e, mais recentemente, eu fiquei sabendo que durante a feira a gente vai ter o lançamento da obra Tião e José e o Retorno das Livosias. Conta pra gente desse lançamento literário que vai acontecer e desse diálogo do historiador com a literatura, especialmente em uma literatura de terror. Então, escrever o Tião e José e o Retorno das Livosias foi uma experiência extremamente prazerosa para mim e também uma experiência muito emocionante, né? O livro que eu lancei o ano passado, né, O Belo Campo entre Símbolos e Heróis, foi um livro acadêmico, né, fruto da minha pesquisa na época da graduação, e eu quis fazer essa pesquisa porque eu sempre fui muito apaixonado pela história de Belo Campo e eu queria muito que essa história ela ficasse registrada, né, ela ficasse para as futuras gerações poderem dar continuidade também às produções historiográficas do município. E aí esse ano eu resolvi mergulhar na escrita de um livro. Eu não tô chamando muito de terror, eu tô falando pro pessoal que é um terrorzinho leve, porque senão o pessoal vai ficar com medo de ler. Né? Mas, assim, como eu disse, é um livro que me trouxe assim, uma emoção muito forte, porque ele, antes de tudo, é um livro que fala sobre ancestralidade. Né? Quando eu era criança, eu sempre morei com minha avó, meu irmão, meus primos, meus tios, e lá em casa sempre teve um fogão a lenha. E aí, quando era em torno de 8 da noite, 9 da noite, depois que nós acabávamos de jantar, parece que o fogão tinha assim um chama, e aí sentava todo mundo em torno do fogão, e aí minha avó começava a contar essas histórias de terror, a contar essas histórias de livuzia, como ela fala, e eu ficava com muito medo, mas eu ficava muito curioso, então todos os dias eu voltava para ouvir as histórias. E aí, esse ano, a gente acabou tendo uma experiência dessa novamente, né, no meu aniversário. A gente acabou sentando para comemorar o aniversário e aí, quando a gente se viu, a gente estava em torno do fogão a lenha novamente e minha avó contando essas histórias. E eu falei, cara, por que não registrar isso? Né? Por que não trazer essas histórias para as novas gerações, para que elas conheçam o folclore belocampense, que é muitíssimo rico, né? Para que elas conheçam as lendas de Belo Campo, porque esse folclore e essas lendas, ainda que sejam histórias ali no campo da fantasia, elas falam muito sobre a cultura de Belo Campo, sobre a forma de pensar daqueles que vieram antes de nós. E aí eu resolvi escrever o Tião e José e o Retorno das Livosias, né? Tião, em homenagem ao meu bisavô, né? Seu Tião, que eu não conheci, mas que eu sinto muita saudade. A minha avó conta as histórias dele, e apesar de eu não ter conhecido ele, eu sinto saudade dele. E seu José também foi meu bisavô, né? E aí essa história, ela conta as peripécias de dois pré-adolescentes, né? Dois meninos ali na faixa dos 12 anos, que depois de muitos anos, né, sem que em Belo Campo tivesse a aparição dessas livosias, esses meninos começam a ver essas livosias. E aí eles vão atrás, né, de descobrir por que essas livosias retornaram. Por isso o Retorno das Livosias.
E aí, nesse livro, eu exploro, né, vários lugares de Belo Campo. Então, tem uma história que se passa ali no Colégio Municipal, que foi uma história que me marcou muito, que era a da loira do banheiro. Né? Eu tinha muito medo de usar o banheiro na escola quando eu era, assim, menino novo por conta disso. E aí eu quis trazer essa história para o livro. A gente traz a Mulher Choradeira, que é, acho que uma das lendas que mais marca a população de Belo Campo. Todo mundo quer saber um pouco mais sobre isso. E eu faço isso através de uma narrativa assim, muito leve, muito tranquila, apesar de o livro ser de terror. Né, explorando esses espaços que são conhecidos de todos nós ali em Belo Campo. Né? A gente tem uma parte da história que se passa no Bisavô, que é ali no povoado de Sussuarana. Né, que é um lugar onde todo mundo vai pescar, onde todo mundo conhece, é um lugar muito gostoso e é um lugar que marcou minha infância. Então, esse livro, ele é sobre o resgate da nossa cultura imaterial, ele é sobre o resgate da nossa ancestralidade, da sabedoria que está ali subtendida nessas histórias. O que esse povo, eles tentavam transmitir ao contar essas histórias? Né? E assim, permitir que as crianças, os adolescentes de Belo Campo, as pessoas adultas, elas continuem tendo esse contato com a nossa cultura imaterial. Né? Porque isso é cultura imaterial. Essas histórias, elas estão no campo da fantasia, mas elas dizem algo sobre a construção cultural do nosso município. Né? Então, quem lê o livro Tião e José vai poder reviver algumas histórias, quem já conhece, né? E vai poder também, quem não conhece vai poder conhecer. E assim, gente, não é terror pesado, não. A intenção do livro não é esse. Eu também não quis fazer um livro extenso, né? Eu quis que fosse uma literatura um pouco mais curta para que as pessoas também, que não têm ainda o hábito da leitura, vejam esse livro como uma porta de entrada para, né, se habituar à leitura, para encontrar esse prazer na leitura. Então, Tião e José é para mim um livro, um filho também, que eu gestei e que eu tenho um carinho muito grande. Eu fico assim namorando a capa dele todos os dias à noite, né? Eu vou soltar a capa dele nas redes sociais. E eu fico namorando a capa dele à noite. Eu falo, caramba, que coisa linda que eu fiz. E assim, até, inclusive, eu produzi a escrita do livro, eu produzi o design do livro, a capa, né, as imagens que estão dentro do livro. Eu quis cuidar de tudo assim pessoalmente, porque é um livro que conta através de outros personagens como foi um pouco da minha infância e da infância dos meus amigos. Eu falo isso no livro, assim, nos agradecimentos, que é um livro sobre amizade também, né? Porque os dois estão ali inseparáveis, juntos com seus amigos, se metendo nesse monte de encrenca, encontrando mulher choradeira na rua e correndo. Enfim, é um livro sobre amizade também, sobre essa coisa que a gente tinha muito em Belo Campo quando era mais novo, e eu sinto de ver que as gerações estão perdendo isso, que era, por exemplo, a gente ia brincar na rua de esconde-esconde, de rouba-bandeira, e aí do nada a gente estava nas esquinas, nas ruas escuras de Belo Campo, procurando Livuzia, porque a gente ouvia as histórias de Livuzia e aquela galera de 10, 15 pessoas atrás. Né? Então é um resgate de tudo isso. Eu espero que as pessoas leiam, gostem e acolham essa obra com o mesmo carinho que eu a produzi. Olha, o que acontece? Eu já ia pedir para a Vanusa, né, fazer um convite para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para que visite, para que venha realmente conhecer a Flig Belo, mas eu acho que falar sobre Tião e José e o retorno das Livuzias já deixou aqui todo mundo curioso para acompanhar esse lançamento que vai acontecer durante a feira, mas eu peço para você reiterar esse convite, para que as pessoas no Sudoeste Baiano, especialmente, possam acessar esse grande evento que é pensado na cidade de Belo Campo, pelo povo belocampense, mas que está de portas abertas para todo mundo que quiser acessar a literatura, a leitura, a fotografia e outras linguagens artísticas. Nós esperamos, né, nos dias de 19 a 22 de outubro, que todas as pessoas que tenham conhecimento da nossa segunda Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo possam nos visitar, conhecer a história de Belo Campo, conhecer os nossos estandes, conhecer um pouco da história dos autores que nós escolhemos homenagear esse ano. Então, assim, tudo tem sido preparado com muito carinho, tanto pelos alunos, quanto pelos gestores, quanto pelo nosso coletivo curatorial. Então, estaremos lá para recebê-los. Esperamos você, Bianca. Claro. Esperamos toda a sua equipe. E
E esperamos, né, que o resultado dessa segunda feira literária seja um sucesso, assim como foi da primeira. E como vocês estavam falando de livro aí também, desde já a gente faz o convite também, né, para que vocês estejam presentes no lançamento da segunda edição do livro Flig Belô, Poemas e Poesias, que são textos, né, que são produção dos nossos alunos. Então, em 2022, a gente lançou a primeira edição com a produção dos nossos alunos, né, também no último dia da feira literária. E esse ano, novamente, a gente vai, no domingo, lançar a segunda edição. É um livro que foi organizado por Tadma Laís. Então, ela que recebe, né, ela que orienta os professores e os gestores na construção dos textos, né? E ela faz toda essa curadoria do selecionar os textos e tudo, faz todo o processo de orientação. E aí, no final, a gente entrega esse produto lindo, entrega uma cópia, né, para cada uma das escolas. E a gente está muito feliz, assim. O ano passado foi um sucesso muito grande a nossa feira, não somente na parte literária, mas na parte gastronômica. E eu acredito que esse ano também a gente vai abranger um público bem maior. Maravilha. E eu gostaria de chamar aqui Tadma Laís, de chamar também Luana França, para a gente poder se despedir. Bom, Tadma Laís, foi uma honra te receber aqui no Flig Belocast, uma produção que acontece em parceria com a Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo, juntamente com o canal Enlivre-se no YouTube. Gostaria também de agradecer a presença de Luana França. Foi uma honra recebê-las e, sobretudo, absorver esse contexto de produção de conhecimento literário. Quando a gente pensa em uma festa, a gente pensa que vai só acessar um evento, que vai só ver sobre autores, mas o que a gente tem nesse processo, né, de coletivo curatorial, que a gente tem é legitimamente um contexto de produção de conhecimento, de saberes literários. Então, foi uma honra tê-las aqui. Por favor, Laís. Muito obrigada, Bianca, mais uma vez pelo convite. Estou muitíssimo feliz. Espero que a Feira Literária seja um sucesso esse ano, como foi no ano passado. É fruto de muito trabalho coletivo, de muito estudo, né? Que todos nós temos nos empenhado muito para que essa feira seja maravilhosa. E a gente tem certeza que vai ser. Então, a gente aguarda você novamente na Feira Literária e Gastronômica de Belo Campo, porque, de fato, é imperdível. Ela estará imperdível, sem dúvida. Luana. Olá, Bianca, eu que agradeço imensamente assim, o convite por estar aqui com vocês. Confesso que um tanto nervosa, né? Principalmente porque falar da feira para a gente é algo de extrema relevância e a feira está chegando e nós sabemos a correria que está, mas saber, né, que o andamento, acompanhar todo o processo, perceber, né, essa movimentação, né, em prol de uma mudança, né, de mundo, um novo projeto de sociedade, a gente costuma dizer, né, porque pensar a feira literária no nosso contexto, sobretudo na região, né, do sertão baiano, uma feira literária da dimensão que nós trazemos, né, eu sempre digo, né, que é juntar a vontade de comer com a vontade de ler, né, porque nós temos aí tanto a feira literária quanto a gastronomia, é juntar esses dois e fazer uma dimensão muito, muito grandiosa, né, principalmente nesse contexto que nós conhecemos, que é o sertão baiano. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse coletivo, fico muito feliz de estar aqui dialogando com vocês e espero, de verdade, encontrá-la aqui na nossa feira, encontrar outras pessoas, ter essa troca, né? Fazer essa troca de saberes, né? Essa troca, essa degustação também, né? Que não é só da troca de conhecimento, mas também alimentar na nossa feira. Muito obrigada. Bom, e para vocês que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, eu estarei me alimentando, bebendo diretamente da fonte da Flig Belô. Estive na primeira edição, estarei agora na segunda edição. A gente vai estar coletivamente construindo saberes literários a partir também de uma cobertura que nós faremos com o canal Enlivre-se. Então, nós estaremos lá no Instagram da Flig Belô. Já convido você que está nos assistindo, nos ouvindo, para seguir o perfil da Flig Belô. Nós estaremos lá partilhando desses saberes, desses sabores. E é claro que eu agradeço a participação de vocês que aqui estão. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, eu também agradeço. Vocês podem me acompanhar no
Bianca Silva BA e, é claro, no canal Enlivre-se no YouTube, onde vocês podem assistir o nosso diálogo aqui no Flig Belocast e podem acompanhar toda a produção de saberes que nós degustaremos na Flig Belo. Como eu sempre digo aqui no canal e nas nossas transmissões, simbora!